Neste domingo, Flamengo e Bayern de Munique se enfrentam pelas oitavas de final. O Flamengo, que vem de 12 partidas de invencibilidade sob o comando do Felipe Luiz, e o Bayern de Munique contra o Benfica sofreu a sua primeira derrota na história dos mundiais. Flamengo e Bayern, domingo, jogo muito aguardado, né? Já estamos aqui na expectativa. Mauro César, você até citou no programa de ontem que a expectativa, pelo que o Felipe Luiz imagina de futebol e pelo que o jogo deve exigir, muito provavelmente Pedro e Arrascaeta não devem começar jogando esse jogo contra o Bayern de Munique, não é, Mauro? Essa não é uma informação, é mais uma observação, uma dedução minha, né? Pelas coisas como vem acontecendo, a preocupação do Felipe marcar forte o adversário, já falou que vai tentar exercer esse tipo de jogo. O Arrascaeta jogou muitos minutos contra o Los Angeles, então os fatos apontam na direção de Arrascaeta começando no banco, para ser opção durante o jogo, e aí Bruno Henrique e Plata, juntos ou não, passam a ter mais chance de começar a partida, né? Eu acredito que os dois joguem. Acho que a tendência é essa, repito, não é uma informação, é uma observação, uma dedução em cima daquilo que a gente tem visto aqui. Bruno Henrique deu entrevista ontem, inclusive, hoje o Danilo vai falar com a imprensa, daqui a pouco estaremos lá, na coletiva, né? E amanhã, no estádio em Miami, o Felipe fala também para a imprensa. Talvez aí a gente consiga ter uma ideia um pouco mais clara do que a escalação. Mas eu acredito que ele vai colocar esses jogadores que têm mais força, mais saúde e velocidade para momentos do jogo, que obviamente o Bayern vai estar no campo do Flamengo, vai ocupar o campo do Flamengo, por mais que o Flamengo tente ter a bola. Não acredito que o Bayern faça como fez o Chelsea. O Chelsea não fez questão da posse quando percebeu que seu adversário queria a bola. Eu acho que o Bayern vai duelar para ter o controle do jogo, tendo a posse, e aí vai ocupar o campo do Flamengo em vários momentos. E quando isso acontecer, você ter jogadores rápidos pode ser importante para fazer uma transição eficiente. E aí Plata e Bruno Henrique são peças relevantes nesse contexto. Então eu acredito em uma formação inicial sem o uruguaio, com ele entrando provavelmente durante o jogo. Calor muito forte, o time mais cansado, a previsão na hora do jogo de 31 graus, é o momento mais quente do dia, vai das 14 até às 17, 18 horas, né? até às 5 da tarde, ou seja, até o final do primeiro tempo, começo do segundo, deve estar bem quente, depois deve amenizar um pouquinho, mas não muito, abafado, né? E isso também vai contar, né? Nesse contexto todo. E é mais uma razão até, eu acho, para o Flamengo tentar ter a bola, para fazer o Bayern correr. Se deixar o Bayern girar a bola e ficar correndo atrás, se cansa menos o adversário. O Flamengo tem que tentar fazer um jogo mais físico possível, porque o time alemão está em final de temporada e isso pesa também. Ontem eu fui ao estádio assistir aqui o jogo da Juventus contra o Manchester City, parecia jogo de pré-temporada. Uma farra de espaços, marcação frouxa, o jogo não era tão intenso, os times não entraram com força máxima. Agora muda, que agora é mata-mata, mas acho difícil que os times europeus consigam jogar como eles jogam nas suas principais partidas na temporada. Não é uma questão de interesse, é questão de ter capacidade ou não. E é provável que não, porque a temporada dele está acabando. O Guardiola, na entrevista ontem, até ele fala da temporada 24-25 como se fosse a temporada passada. Na verdade é a mesma, não acabou ainda. Ele falou mais de uma vez, a temporada passada, então a última temporada, porque na cabeça dele parece, ele está numa primeira etapa de pré-temporada aqui, aí vai ter uma pausa para as férias, ele já vai ter observado jogadores novos que chegaram, já não contando com aqueles que estão fora dos planos, no caso do Grealish, por exemplo, né? E depois das férias ele tem a segunda etapa da pré-temporada para começar o período 25-26. Ô Vamp, você destacava aqui a força no meio de campo do Flamengo. Jorginho, Pulgar... Gerson e Arrascaeta. Gerson. O Arrascaeta, pela preocupação que o Felipe Luiz tem com a marcação mais adiantada, né? Deixa eu falar... Tem pegada... Deixa eu perguntar pro Mauro. O Arrascaeta é o artilheiro do Flamengo na temporada, né? É um cara da seleção uruguaia, está indo para a terceira, provavelmente terceira Copa do Mundo. O Uruguai vai naturalmente para a próxima Copa do Mundo e vai ser aí na terra do Tio Sam, né? E no México e Canadá. O Felipe Luiz tem esse domínio assim de um cara desse nível, né? Como o Arrascaeta entender bem, porque o sonho do grande atleta tá jogando nesses jogos. De entender, o Pedro a gente sabe que tá voltando de lesões, tudo, de uma lesão de cruzado. O Pedro dá até para entender, mas o Arrascaeta, será que ele entende bem, Mauro, isso aí, de repente ficar no banco diante de um Bayern de Munique, de repente o sonho é de jogar contra o Bayern, essa grande equipe europeia, enfrentar o Harry Kane, enfrentar aí
o Musiala, o Kimmich, Coman e tudo, ele aceita naturalmente, ele tem esse domínio tranquilo diante ao grupo do que ele quer fazer? Olha, Vamp, eu acho que assim, ele pode até não gostar, mas acho que se o Felipe quiser se quiser escalar o time assim, ele vai escalar. Ele não vai se preocupar com isso, não. Pode até conversar com o jogador, bater um papo, explicar as razões, mas se ele tiver que tirar do time, isso que ele vai tirar. Ele já demonstrou que ele é um técnico, ele monta o time como ele acha que tem que montar, sem preocupações desse tipo. Claro, o jogador vai querer jogar, todo mundo quer jogar um jogo desse, né? Mas, repito, isso não é uma informação. O que eu acho que vai acontecer. Pode ser que ele jogue com a Arrascaeta na hora, posso estar errado nas minhas observações, mas é o que eu acho que vai acontecer. E para mim o maior sinal foi ele deixar o Arrascaeta tanto tempo em campo na terça-feira. Um jogador que sempre requer maiores cuidados, né? O Jorginho, por exemplo, jogou na parte final, né, do jogo. O Bruno Henrique, embora pendurado, entrou ainda no jogo, né? Jogou alguns minutos. Então, acho que se ele tiver que fazer, ele vai fazer. Já falou isso, já fez. E talvez por ser um jogo muito específico, ele parta para esse caminho. Eu acho que faz muito sentido. Ele pode também começar com a Arrascaeta e guardar o Bruno Henrique para o segundo tempo. Fazer o contrário, né? E o Arrascaeta tentar fazer o trabalho sem bola ao máximo, vai esgotar fisicamente e vai sair. Começar com ele e tirar durante o jogo. 90 minutos a chance dele jogar é mínima, né? Mas eu acredito mais que ele comece sem o Uruguai. E acho que vai gostar muito, né? Nenhum jogador gosta muito. Você disse hoje... Se tiver que fazer, ele vai fazer. Você disse hoje, Ivan, porque você está apostando aí no Flamengo contra o Bayern de Munique, né? Você está esperançoso pelo Flamengo. Que nem o Mauro falou, eu estava vendo também o jogo do City contra a Juventude, tudo muito distante, pode ser até que é jogo de pré-temporada. Agora você vai para o mata-mata. E o time do Flamengo, eu estava falando isso, a escalação do time do Flamengo são jogadores de seleções, jogadores rodados, não é que só jogou aqui no Brasil. Pulgar, Gerson e Jorginho jogaram fora. Jogaram fora do país. Aí o Arrascaeta, se jogar, é um cara que está indo para a terceira Copa do Mundo. O Bruno Henrique já jogou fora do país se começar jogando. O Cebolinha, se jogar. É um time internacional. Sim. E não vai chegar aqui e ficar olhando. É que nem você falou que o Estevão ficou olhando pro Messi, né? Todo mundo vai dar uma olhada pro Messi. Mas quando o pouco rolar, eu não sei se esses caras vão ficar olhando. Porco você diz não bola. de bola, né? Não, porque senão, se o porco rolar, você vai falar. Você é goleiro, você sabe que é pouco. Eu sei também, mas no caso específico pode ser o porco. Eu acho que dá um jogo. Não assim pra pontos, mas eu acho que esse jogo vai ser o mais interessante. E Juventus com o Real Madrid. Você acha que tem jogo? Real Madrid? Mas é Juventus, a velha senhora. Pra mim, Flamengo e Bayern é mais equilibrado do que vai ser Real Madrid e Juventus. Mas Juventus tá lá, por vez de um sapeca feio, pode querer mudar, né? Então. E aí também fica essa pergunta que eu quero fazer pro Mauro César e vou fazer pros colegas aqui da mesa, sobre esse DNA do Flamengo, que a gente acompanhou contra o Chelsea. Fantástica atuação do Flamengo naquele jogo. E aí tem aquelas perguntas. O Flamengo vai se adaptar ao adversário? Imagino que não, né? Acho que o Felipe Luiz tem a maneira de jogar dele muito clara e acho que vai manter isso contra o Bayern de Munique. Até onde isso é bom e até onde isso pode ser perigoso, Mauro César, enfrentando o Bayern, que para mim hoje é uma prateleira acima do Chelsea em nível de força no futebol europeu. Eu acho que a maneira que ele pode jogar, se ele tentar jogar como o Botafogo jogou contra o PSG, um time que nunca jogou dessa maneira, partindo dessa ideia de jogo, eu acho que ele cometeria um equívoco. Mas é claro que pode acontecer de, no jogo, é muito possível isso, em determinados momentos o Bayern empurrar lá o Flamengo, obrigar o Flamengo a se fechar. Mas aí é uma situação de jogo, que o adversário impõe a você. A outra é você partir para dentro do campo já pensando, vou me fechar, dar a bola e me defender. Ele não jogou nunca assim. Né? Pelo contrário, ele pode ter um meio campo amanhã com Pulga, Jorginho e Gerson. Com Léo Ortiz, o Danilo, Léo Pereira, Alexandre, o Luiz Araújo, Plata, Bruno Henrique, Wesley. Ele tem bons jogadores para controlar a bola, para ter a bola, para brigar pela posse. E fazer o time alemão correr também. Dar a bola, você que fica correndo. E aí o próprio sol, o calor, né, é um aliado importante se você souber gerar a bola e fazer o adversário também correr para tentar recuperá-la. Então acho que o caminho mais adequado é esse. Agora, claro que em circunstâncias de jogo, contra o adversário poderoso,
ele pode e deve, em algum momento, em vários momentos do jogo, te empurrar contra as cordas e você vai ter que se defender. Mas partir desse plano, entrar em campo, dar a bola para o adversário e ficar só se defendendo, eu acho que seria um erro. Ele nunca trabalhou assim, não é a ideia de jogo do time, não é a forma como... O perfil dos jogadores não é esse. Então, eu acredito que ele não faça esse tipo de mexidas que não faria sentido. Repito, exceto quando o adversário te impõe a você isso, te obriga a jogar, ser empurrado no seu campo. Ô Flávio, até nessa disputa de posse de bola e a temperatura que pode ser um fator dentro do jogo, quem não tem a bola cansa mais, né? O time que não tem a bola acaba se cansando mais no jogo. O Bayern de Munique teve contra o Benfica, apesar da derrota, e contra o Boca Juniors, 73% de posse de bola nos dois jogos. 73% de posse de bola. E vai ter o Flamengo, que também gosta de ter a posse de bola, né? Então essa disputa durante o jogo vai ser interessante. E queria saber de você também, acho que de todos os integrantes aqui, o único que não está, digamos, tão confiante na atuação do Flamengo é o senhor Flávio Prado. Perfeitamente. Você não está você não está colocando tanto crédito no Flamengo. Não. Colocando muitas fichas no Mengão. Não. O Kompany, ele é mais um súdito do Guardiola, né? Então, em posição de jogo, a posse de bola, ela faz parte. Ela tá nesse contexto do jogo. Um dos dois vai ter que abdicar das suas convicções táticas. Ou no duelo mano a mano, aí nós vamos ver quem é que vai estar com a melhor condição para jogar. Todos os fatores que foram colocados, calor, o fato de um estar no meio de temporada e o outro no final de temporada, é claro que são fatores que pesam, obviamente pesam. Mas ainda assim eu acho que o Bayern, ele tem um poder maior de pegada, um time mais forte no todo. Então, embora o Flamengo tenha feito um trabalho bom na primeira fase, acho que nesse jogo a diferença fica muito grande. São duas equipes sim, com um jeito de jogar muito parecido. E isso também é um fator que, se o Flamengo não abrir mão, e parece que o Felipe Luiz não vai abrir mão, jogar de uma maneira muito parecida com o adversário, que no meu modo de entender é bem superior, é complicado. Fica mais difícil você imaginar que você consiga algum resultado. A única explicação que se tem da vitória do Botafogo sobre o PSG é que ele abriu mão de tudo, né? Ele deixou o PSG e jogou por uma bola. Mas parece que isso não passa nem de longe pela cabeça do Felipe Luiz, até pelas convicções que ele tem e por tudo que ele já falou em várias entrevistas. Falando aqui da defesa do Flamengo, com um gol sofrido diante do LAFC, o Flamengo voltou a levar um gol em jogos consecutivos pela primeira vez após mais de um mês. É claro, já classificado, com a primeira colocação garantida, fazendo a gestão de energia, mas o Flamengo sofreu um gol contra o time de Los Angeles. A última vez que tinha acontecido foi nos jogos contra o Cruzeiro e do Central Córdoba, né? Então, trazendo um retrospecto geral, são 7 dos últimos 10 jogos sem sofrer nenhum gol. E além da defesa forte, o Flamengo, dos 38 jogos disputados até aqui na temporada, marcou pelo menos um gol em 33 deles, apenas em 5 oportunidades passou em branco nesta temporada. E um dado curioso é que mesmo quando não marcou, também não perdeu. Todos os jogos em que passou em branco, terminou empatado em 0-0 nesta temporada. É o aproveitamento do Flamengo em 2025. É isso, né, Mauro? É a defesa forte, que a gente sabe, defesa que se mostrou muito sólida até aqui na temporada. Pode entrar com os Léos, pode entrar com Danilo, de repente. Sim. Mas acredito que pela intensidade, aquilo que o Felipe Luiz já colocou nesse Mundial, acho que vai acabar entrando com os dois Léos. E o Flamengo que, assim... não é de hoje isso, né, do aproveitamento das finalizações, mas é um jogo que vai ter que aproveitar qualquer chance que tiver. Chance clara, Mauro César. Não pode cometer erros como cometeu contra o Los Angeles. Perdeu muitos gols, 4 bolas nas traves, evidentemente, né? E não pode também errar defensivamente como errou o Wesley no jogo contra o Chelsea. E também a bola nas costas da defesa que entrou no ataque do Los Angeles nesse último jogo, né? Esse tipo de erro contra o Bayern não pode acontecer. Esses jogos tiveram lições importantes que tem que ser muito bem decoradas aí pro jogo do domingo. No noticiário do Flamengo, nas últimas horas, o presidente do Zenit da Rússia confirmou que há um acordo para contratar o Gerson. Em entrevista ao Sport Express da Rússia,
O dirigente foi sucinto ao falar do negócio, mas revelou o acerto, abre aspas. Há pré-requisitos para a transferência de Gerson para o Zenit. Aguarde os anúncios oficiais, disse ele ao Sport Express. Lembrando que para contar com o Gerson, o clube russo vai pagar a multa rescisória de 25 milhões de euros à vista, cerca de 160 milhões de reais, uma vez que o Flamengo não aceita negociar. Ele também disse que está acompanhando o Gerson nessa Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E Mauro César, assim, se alguém antes da competição tinha dúvidas sobre o Gerson, o comportamento dele em campo, profissionalismo, o Gerson até aqui vem fazendo uma grande competição. Isso é muito devaneio de torcedor, né? O cara conclui que o sujeito... O cara é um profissional e a pessoa conclui que o cara é um moleque que vai fazer corpo mole. Se ele tivesse a fim de ir embora e sem confiança para jogar, medo de lesão, correto seria falar, não quero jogar. Não me sinto bem para jogar. Prefiro ficar fora. Estou de saída. Mas acontece que ele tem um compromisso com o clube. O clube paga o salário dele. Aumentou o salário dele recentemente. E os russos não pagaram a multa. Até agora é só da boca para fora. Então ele passa a ser atleta do Zenit quando pagarem a multa. Não tem negociação. É lá e pagar. Paga e resolve o problema. Mas não pagaram ainda, né? Então... O Boto chegou a falar sobre o assunto, ele também citou nessa linha, falou, é jogador do Flamengo, até onde eu sei, não houve nenhum tipo de pagamento de multa rescisória e tudo mais, então é ativo, é jogador do Flamengo e continua aqui. Saiu uma notícia de que o Zenit teria confirmado que vai pagar, mas é assim... Dentro disso aqui que eu passei, que o presidente deu entrevista lá dizendo que tem um acordo. Mas uma coisa é, eu tenho um acordo, outra coisa é, eu vou depositar o dinheiro. São coisas... Que a gente normalmente fala, vou estar devendo, não, você sabe que eu vou pagar, enfim. Não, mas a tendência é essa, né? O Corinthians fala muito isso, inclusive. É uma outra história terrível. Mas assim, em relação ao Gerson, de novo, claro, tem histórias. Eu gosto sempre de usar o exemplo do Denilson, vendido para o Betis por 27 milhões e meio de dólares em em outubro de 97, só saiu... Depois da Copa de 98, saiu brilhantemente campeão paulista de 98, jogando muito. Gabriel Jesus, a mesma coisa, negociado foi campeão brasileiro em 2016. Vinícius Júnior saiu com 2 jogos ele pelo Flamengo, com 16 anos já estava no Flamengo, como o Hendrick, como o Estevão agora. Claro que tem casos que a pessoa meio que tira um pouco, está pensando ou fala que está pensando, ok. Mas de modo geral e cada vez mais, você já está com o futuro definido. É um absurdo, gente, querer que o Gerson nem viajasse. Xingar nunca é legal, tal, mas não pode ser escalado, gente, pelo amor de Deus. Um baita jogador com gigantesca identificação com o Flamengo, um dos maiores jogadores da história do Flamengo, na recente nem se discute, né? Quis ir para o Flamengo quando veio a primeira vez, quando voltou do Olympique de Marseille. Um senhor jogador, um dos melhores do Brasil, merecidamente hoje titular da seleção, deve continuar a brigar por essa posição. Dependendo do que vai acontecer lá, agora seria um absurdo. Falar, não, já vai embora, que nem joga a Copa do Mundo de Clubes. Claro que não. E o que o Gerson está fazendo é o esperado e não o esperneado por muita gente que parece que não entende a questão profissional normal e cada vez mais usual no futebol. Com esse negócio, que já tem alguns anos, de que faltando 6 meses para o encerramento do contrato, você pode definir sua vida contra o clube, é cada vez mais usual o que aconteceu, ou que deverá acontecer com o Gerson. Vamp, é isso, né? A gente falou do meio de campo do Flamengo, com Gerson, Jorginho, Pulgar, 3 jogadores com passagens pelo futebol da Europa, bom meio de campo do Flamengo, ainda tem a possibilidade no segundo tempo de entrar o Arrascaeta nesse jogo. O Flamengo tem as suas possibilidades contra o Bayern de Munique, não é, Vamp? Tem, Pedro. O jogo... Você viu que o jogo contra o Chelsea, o Flamengo foi dominante, né? Tomou um gol, achei que o Flamengo ia se assustar. Lógico que não se assustar, senão... Perante assim, o jogo, o jogo mudar, que o Flamengo começou muito bem, né? Aí toma um gol, de repente toma aquele baque. O Flamengo não tomou esse baque, né? E aí, agora todo mundo sabe, perdeu, tá eliminado. Os alemães, a gente viu lá, parece que não estamos aí, não estamos ligando, não sei o quê. O Porto não teve uma grande temporada e a torcida foi lá cobrar. Ela não falou que a torcida vai lá cobrar do Bayern, se for eliminado, a gente nunca sabe. Mas as críticas vêm, né, por parte de todo mundo. Você vê que você pegar dos times europeus, né, tem 9 ainda dentro da competição, 3 saíram. E um dos 3 que saíram, 2 saíram, já estava ali, o Red Bull, né, como é? Vamos lá? Red Bull Salzburg. Red Bull Salzburg. O Atlético de Madrid está sendo cobrado na Espanha.
Sim. Também. Tá sendo. Simeone deu uma desculpa lá, meteu um Miguel lá qualquer, e o Porto, quer dizer, dos 12 europeus, todo mundo esperava que os 12 passassem de fase. Que os 12 passassem de fase. E tinha condições. Tinha condições os 12 passar. Claro. Dentro do Clube do Palmeiras, o Porto tinha condições de passar, mesmo vindo de uma temporada ruim. Sim. O Red Bull Salzburg lá deixou um time mexicano classificar. O mexicano não, né? O Monterrey. O Monterrey. E o Atlético de Madrid deixou o Botafogo. Poderia estar 12 ainda pelo futebol. Sobrou 9. No continente americano sobrou 6. 4 brasileiros e 2. Um inglês e um mexicano. Ou um americano e um. Isso. O Monterrey e o time do Messi. Isso. 6. Quer dizer. Os argentinos caíram fora. 9 e 6, 15 e 1. E um que é da Ásia, o Al-Ahly. Al-Hilal. Al-Hilal. Olha só. Poderia ter, sabe o que agora? Poderia estar 12 europeus. Sabe quantos brasileiros? 2. Que Passassem todos, né? A gente colocou o Fluminense ali, o Borussia aí, e o Fluminense brigando.